Boa noite, pessoal. Vou abrindo aqui. Acompanhar a live aqui para que vocês mandem nomes para vibração, tá? Aqui, farol de matéria. Abrindo a lateral aqui. Vou falar hoje sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser, como sempre, né, pegar aí o seu Evangelho, abrir na página. Hoje a gente vai falar sobre o Consolador prometido, né? O sexto capítulo é Cristo, o Consolador, né? Sobre a questão do jugo. Boa noite, Débora, tudo bem? Pessoal, eu pedi para vocês também, ó, caso vocês tenham nomes para vibração, colocar aqui do lado direito. Eu vou pegar alguns que vibramos na semana passada. Vou copiar eles aqui. Se tiverem, lembrando, sempre que quando for para mandar para vibração, tá, gente? Lembrando, se tiver um endereço, é melhor. Ajuda, tá? Não é frescura, não, é orientação que a gente teve mesmo. Tá? Não foi da cabeça de ninguém. Então eu vou... Quem quiser pegar uma água também, tá, gente? Copinho d'água. Eduardo Saulo. Vou pegar um copinho d'água, porque também nos foi indicado, tá? A questão dessa água que está sendo tratada. Durante os nossos trabalhos eles, né, se comunicaram algumas vezes, falaram que tem um acompanhamento em casa, mesmo estando à distância, tem todo o trabalho do lado de lá, como a gente faz frequentemente no mesmo horário, todas as semanas. Isso vai formando essa equipe aí que vai nos auxiliando nos trabalhos à distância. Não só nós, como todas as outras casas, né, que resolveram não parar nesse momento. E eu vou falar para vocês hoje, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu vou trazer também algumas passagens do livro da Joana de Ângeles também, que fala sobre o Evangelho. Joana de Ângeles, bem legal, ela tem uma reflexão mais pelo lado psicológico, né, de todas as passagens. Que na verdade Jesus era um psicólogo, né? Psicólogo perfeito, na verdade, né? Ele, psicólogo que sabia, inclusive, adequar a sua linguagem com perfeição para se adequar ao público da época, né? Isso que ele fez, na verdade. É o que a gente não conseguiria. O jugo leve, como sempre, começa com aquela frase, né? Uma frase da Bíblia, de algum evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí o que ele está falando aí, né? Ele está falando basicamente, né, sobre a fé na vida futura, e sobre o jugo dele, que é leve, e o que você precisa, né, você precisa seguir uma lei para que esse jugo seja leve. E essa lei é o quê? É amor e caridade. Então, partindo do princípio que dois sentimentos, né, bons são a base disso, né, o tipo de ações e intenções boas, já se diz que isso seria um jugo leve, né? E aí ele fala, isso fica mais evidente quando ele vem na segunda parte, Consolador prometido, que também fala nesse capítulo, que é uma frase que ele usa, que é o seguinte, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Não está falando mais dele, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, esse Consolador, ele vem reafirmar o que Jesus disse, né? Não
não trazer nada diferente, mas de uma forma um pouco mais direta, um pouco mais explicada, né? Diferente do que fez Jesus. Jesus, né? Aí você vê que ele tinha que ser muito sábio, né? Tem um pressuposto que se usa muito na PNL de como eu me comunico, né? Então muitas vezes a gente se comunica ao longo do dia e a gente fica bravo porque alguém não entende o que a gente falou e não chega onde a gente queria com o que a gente falou, né? A situação, você não entendeu nada. E a gente, você vê que nesse simples passo, a gente está assumindo uma posição de vítima, uma posição de que a gente não é o responsável pelas coisas que a gente diz. Ou seja, sempre quando a gente se comunica e alguma coisa dá errada, o nosso exercício, o outro, ele está no tempo dele, talvez não esteja no momento de compreender. A gente tem que voltar e falar, mas como é que eu posso falar da próxima vez? Que tipo de abordagem? Posso ser um pouco mais lúdico, contar uma história, etc. E tentar chegar, para que a minha mensagem chegue da forma adequada. A gente tem que sempre partir do pressuposto. Se a reação não foi a que a gente esperava, é que provavelmente a gente vai ter que mudar a forma de se comunicar. Quando a gente começa a trazer isso para a vida, a gente começa a trazer um pouco da postura de Jesus, né? Jesus, ele era extremamente sábio, né? Então ele tinha muito mais facilidade para se comunicar do que qualquer espírita que faça a melhor palestra que a gente possa ouvir aí. Mas não, ele adequou, né, a sua linguagem para o público. Foi humilde, né? Porque ele veio para nos ajudar. Se ele ficasse falando, vamos dizer, no nível dele, ficaria todo mundo olhando para o céu, né, sem entender nada, né? Então aqui ele vem e fala, disse o Cristo, né? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aí, mas como há alguém sentir-se ditoso por sofrer e não sabe por que sofre, né? E aí o Espiritismo entra. Ele começa a explicar, por essa continuidade das vidas, o porquê eu estou sofrendo hoje, né? Que às vezes eu estou espiando alguma coisa do passado, porque simplesmente se eu vier com uma ótica materialista, né, e olhar para a vida, e pessoas extremamente pobres com problemas de saúde, pessoas extremamente ricas, bem de saúde, e não tem nada antes, não tem nada depois, Deus não é justo, não dá para conceber isso, né? Então eu tenho que entender, né, o Espiritismo vem começar a trazer essa ótica de que eu vim de um passado um pouco mais, onde eu tive, provavelmente, como a gente está aqui no nível evolutivo mais alto, nossa, a gente está sempre seguindo a lei do progresso, né, que no livro dos Espíritos fala, a gente sempre está progredindo, no máximo a gente está dando uma enroladinha em algumas encarnações, a gente perde muito tempo, principalmente nessa fase que a gente está, ainda indo para uma transição de regeneração. A gente estava pior na encarnação passada, então é muito provável, e a gente olhando para dentro, né, e prestando atenção em algumas reações agressivas que a gente tem durante o dia, excesso de ciúmes, muito apego, algumas coisas, se hoje isso existe, provavelmente era um pouco mais, né, um pouco mais forte no passado e a gente nem percebia, vinha no inconsciente. Então a gente está espiando possíveis problemas que a gente teve no passado. Então é por isso a situação que a gente tem. E a gente entende, o Espiritismo e o Livro dos Espíritos fala de forma muito clara que se hoje eu espio, ou eu tenho uma prova dura, e eu passo por ela e sou resignado, eu vou ser mais feliz assim que eu desencarnar, né? Isso eles deixam de forma muito clara. E se vocês lerem, pega o Céu e Inferno, né, do Allan Kardec também, começar a pegar os depoimentos dos espíritos felizes, né, que eles falam sempre das passagens, né, no final falam de passagens, espíritos felizes, infelizes, etc. Você vai ver que os espíritos felizes, todos têm uma vida resignada, todos têm. A vida de Jesus foi uma vida resignada, né, caminhando a vida inteira, ajudando, só acolhendo, nunca reclamando. Gandhi, né, tinha aquela postura de apanhar e continuar ali passivo, né, sem mudar sua postura. Buda, né, também, todos esses, né, todos que a gente pode pegar, até o próprio Chico Xavier, né, como falei, vendeu mais do que Paulo Coelho, tá, gente? Vendeu mais livro do que Paulo Coelho, e olha a vida simples que ele levava, né, sempre com caridade, sempre resignado, uma vida tranquila. E esses espíritos, se vocês lerem, que não são nenhum desses grandes mais elevados, talvez, e mais famosos que a gente conhece, todos eles tiveram uma vida resignada, né? São Francisco de Assis, né, que quando se casou com a pobreza, né? Então são todos exemplos. Então o Espiritismo explica o porquê, né? E que se eu for resignado, né, ser resignado não é ser acomodado, tá, gente? A gente sempre tem que levar isso, ter responsabilidade pelas coisas. Então a gente faz, né, a nossa parte, e chega num ponto, por exemplo, eu trabalhei tudo que eu podia,
Eu fiz tudo o que eu podia, porém ainda tenho uma dificuldade financeira. Eu me esforço o máximo que eu posso e ainda não consigo ter aquele conforto que eu gostaria. E aí eu tenho que resignar. Pô, eu fiz tudo o que eu podia, e você dorme com a sua consciência tranquila e acredita, tem certeza que a felicidade vai vir. Tá? E aí vem aqui, como sempre, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem os adventos, né, os adventos do Espírito da Verdade, os adventos, né, algumas frases do Espírito da Verdade. Aí tem as 5, 6, 7, 8 aqui. Eu vou falar dos pontos principais de cada uma. Na 5, né? Aí, na 5 ele evidencia, né, a preocupação, né, do Espírito da Verdade, desses Espíritos que vieram passar a mensagem para conosco. Isso é muito legal. Então mostra que todos esses Espíritos que vieram se manifestar vieram para nos ajudar, é uma missão por nós. Né? Então, ó, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistures o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Tá? Então ele vem, né, falar fortemente que eles vêm aqui por nós. Né? Então esses espíritos todos que se reuniram vieram por nós, né? Vieram para nos ajudar. E aí fala das utopias, etc. Porque assim, a partir do momento que a gente começa a abrir a mediunidade, estamos num mundo de provas e expiações. Os espíritos desencarnados também estão nessa frequência. Então, o livro dos espíritos, inclusive o livro dos médiuns, no final dele, ele fala muito. Presta atenção também nas mensagens que vêm do lado de lá. Né? Eles vieram aqui, né, e esse momento, em especial de transição, é extremamente sensível para o lado espiritual. O que acontece? Né? Estão se esvaziando os umbrais. E está se dando muitas últimas oportunidades para alguns espíritos que podem ir para outros mundos, ou podem também se redimir e continuar aqui, para passar para a regeneração. Então, existem muitos espíritos desesperados, percebendo a situação, e um pouco atrapalhados. Então, se eu entro numa frequência de medo, uma frequência de egoísmo, etc., eu vou ter muito facilmente uma influência do lado de lá. Isso, o que acontece? Essa minha tendência, ela se expande, ela é como se potencializasse. Né? Se eu já tenho um pensamento ruim, ele vai sincronizar com outros e vai potencializar isso. Você vai piorar o que já não está bom. Outra possibilidade. Aí tem os livros todos que falam sobre regeneração, falam a mesma mensagem, tanto de Vanderlei quanto de Divaldo Franco, que é o quê? O momento da prece está sendo atendido com uma velocidade fora do comum. Né? Da mesma forma que esses desesperados que estão tendo a última oportunidade estão se conectando muito rápido, estão também os espíritos, né? Eles estão trabalhando mais forte. É uma fase que eles precisam nos apoiar mais. Então a gente tem um apoio. A hora que a gente ora, a gente é ouvido muito rápido. Isso também foi passado para a gente em alguns trabalhos, tá? Comentaram, inclusive das lives. O Wilson fez uma pergunta um dia, mas a prece, quando eu faço ali no meu cantinho, não coloco um nome, está sendo atendido? Eu falo, cara, isso aí às vezes é até de imediato, né? Que é uma conexão, né? Quando tem um sentimento de sinceridade, é uma conexão muito mais rápida, muito mais sutil do que qualquer outra que eles estão arquitetando aqui para nos ajudar. Né? Então estamos sim sendo ouvidos, estamos sim, tem até umas cenas que passam em hospitais, no livro do Divaldo, se eu não me engano, Regeneração, em que você vê na mesma sala espíritos revoltados ali sendo obsidiados e espíritos ali que entram em prece sendo atendidos na mesma hora. Então é uma questão de sintonia. E aí 6, Espírito da Verdade de novo. Vem instruir e consolar os pobres deserdados. Vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Ou seja, elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Ele sempre falava que Jesus nunca dá um fardo maior do que a gente possa resistir. Então sempre que a gente passa por uma situação, como eu falei, fizemos nossa parte, nos esforçamos, não conseguimos
ainda superar completamente, ainda tem uma expiação, tem uma dor que a gente tem que passar, né? Como falei, trabalhei, mas ainda tenho dificuldade financeira, tô aí cuidando da minha saúde, mas ainda tem alguns probleminhas que me atacam ali, de dor na perna, dor nas costas, eu estou tentando cuidar, mas ainda tem uma limitação, resignando. Essa limitação, a gente tem poder, a gente consegue elevar a nossa resignação até o ponto de superar isso, sem se revoltar. E falou, como falam os Espíritos, né, e como a gente acredita que Deus é justo, se formos resignados, vamos sim ser muito bem recebidos do lado de lá. Vamos sim ser aliviados, vamos ser mais felizes do lado de lá. Lógico, dentro das nossas possibilidades, mas vamos ser felizes. Deixa eu só pegar aqui uns nomes. Pegando aqui do Roberto, os nomes para vibração. Tá. E aí vem 7. Aí, no 7 eles deixam claro aqui que as imperfeições abrem chagas, né? Eles falam em um momento aqui, estipados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais, né? E aí, a Revista Espírita, né, parece que está falando, né, alguma coisa que muito espiritual e etc. Mas essas chagas, né, na Revista Espírita fala, né, doenças físicas, simplesmente físicas, são muito difíceis de acontecer. Mas pode acontecer, pode ser que um medicamento resolva. Mas se essa doença veio de um nível, por exemplo, emocional e etc., vai estar no seu perispírito, né? E essa doença tem que ser resolvida naquele nível. Então, às vezes, o passe pode aliviar, né? E aí ele fala de um outro nível, que é o nível espiritual. Aí, quando a doença do espírito é um pouco mais complicado, o passe pode aliviar, sim, a consequência da doença do espírito, e depois no corpo físico também, né? Porque tudo vai descendo, né? São níveis, vai descendo essa energia mais densa, do nível mais... E o que é o nível do espírito? É a consciência, ou seja, no momento que a gente trai a nossa consciência. Quando a gente trai a nossa consciência, a gente sente culpa. Culpa dói o quê? É uma emoção, dói, né? E esse problema, essa culpa, esse medo, né, que a gente tem, porque a gente traiu a nossa consciência, ela começa a doer, e às vezes pode virar físico, né? Muitas vezes vira físico. Quase todas as doenças físicas, principalmente psíquicas, vão ser, né? A gente sabe também que a parte gástrica é muito envolvida em questão de raiva, etc. A gente tem até algumas comprovações científicas já de que raiva, estresse, etc. afetam, né, fisiologicamente a gente. Mas isso vem de um corpo mais sutil antes, né? Então, essas chagas, né? Então aqui eu tomo passe, eu resolvo o perispiritual. Eu faço reforma íntima, eu resolvo a minha consciência, né? Reforma íntima. Como é que eu resolvo a consciência? Quais são os problemas da consciência? Principalmente são aqueles do inconsciente, aquelas nossas respostas automáticas, agressivas, egoístas, né? Então a gente traz elas para o consciente, fazendo reforma íntima. Aí a gente se propõe a ter uma nova atitude. Então, fui agressivo, repetindo, né? Eu sempre fui agressivo hoje, tive uma discussão, né? Uma pessoa não concordou comigo e eu não gostei, porque eu sou orgulhoso, eu reconheço que sou orgulhoso. Então, da próxima vez, como é que eu vou fazer, né? Eu vou trazer essa opinião dele e tentar trazer para um lado positivo, né? E tentar entender o ponto de vista dele, e aí eu me proponho a fazer isso da próxima vez. E no começo eu vou continuar tendo raiva, e o meu orgulho não vai embora de uma hora para outra. Mas você vai repetindo como um hábito, até o ponto que a sua resposta inconsciente seja uma resposta mais fraterna, uma resposta de troca de ideias. A gente deixa de ser dualista, né? Porque tudo a gente leva como bom, certo, errado, bom e ruim, né? A gente nunca vê que tudo, né, como fala do dualismo, tudo é um grau de uma mesma coisa. Então um espírito, não é um espírito, quando a gente classifica espíritos, quando Deus classifica em mundos espíritos, menos elevados, mais elevados, é simplesmente para encaixar eles num planeta adequado para eles evoluírem, para colocar para eles as provas que eles precisam, e não para julgar eles. Quem julga é a nossa consciência, né? Então quando a gente entra num debate, olha que interessante, né? Sempre quando Jesus vai ajudar, né, as pessoas, sempre tem amor por trás. Então mesmo quando ele vai fazer uma correção, Jesus não era contra os sacerdotes, a favor dos mais, né?
Ele mudava a energia dele. É como a gente consegue fazer um paralelo com uma mãe. Tem um filho ali que, esse filho ele faz tudo certinho e tal, então ela não gasta muita energia. Tem um filho ali que faz bagunça pra caramba e ela ama os dois do mesmo jeito. E às vezes ela tem que usar um pouco mais de energia, uma energia que às vezes parece um pouco mais ríspida, mas é uma energia que visa a correção, não uma energia que visa a punição. Essa é a diferença. Porque quando não tem esse dualismo, né, que a gente já coloca o rótulo na pessoa, a gente ama a pessoa independente do que for, então a gente age para o bem de todos, é assim a gente entra numa discussão. Né? E se a pessoa estiver extremamente equivocada nas ideias dela, a gente entra preocupado em que ele saia melhor. Então a gente não vai entrar com aquela visão de simplesmente contrapor ele, mas tentar entrar um pouquinho na consciência dele e fazer com que ele saia desse comportamento que às vezes ele está viciado, ele está, né? E às vezes ele esteja certo também na discussão. Então eu não estou ali brigando pelo meu ego, eu estou tentando construir alguma coisa que seja benéfica para mim e benéfica para ele. Então a gente tem que fazer isso para todo tipo de relacionamento. E aqui, a claridade da causa das coisas que o Espiritismo traz. Aqui, anular todos os prejuízos e evitar as novas projeções de sofrimento é o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Anular os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimentos. Né? Projeções que a gente fala que é o primeiro passo da reforma íntima, que é o quê? Aí a melhor ferramenta para percepção do que está errado com a gente, que é a projeção. Né? A gente sempre vê muito claramente os nossos defeitos nos outros. Isso é muito fácil. Então, diz que com amor a gente começa a ofuscar isso. Né? É que na verdade a gente começa, não é que a gente ofusca isso, você vê, a gente vê muito claramente o nosso defeito nos outros, mas quando a gente tem amor, a gente começa a vencer esses defeitos, certo? Então a gente não vai ver tão fácil, porque é muito mais fácil ver alguma coisa que já existe muito enraizada em mim, fica muito óbvia nos outros. Né? Então, e aí ela fala o seguinte: sustentado pela oração que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Olha que legal. Então o amor, ele é a lei que rege tudo. Então o amor, ele é baseado na caridade, né? Quando a gente vai ler no livro dos Espíritos, lá na lei natural, fala que a caridade, a justiça, a fraternidade, né? Isso é a lei do amor que rege o mundo. Então é para isso que nós vivemos. E isso vai nos tirar da ignorância. Quando a gente entender, né? Sair da ignorância é parar de viver o egoísmo, porque egoísmo não tem nada, é o oposto da caridade, certo? Então quando eu entendo isso, eu vou saindo da ignorância. Isso vai jogando luz sobre mim. E ela fala como a oração como uma ferramenta para criar essa conexão, que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Quando a gente falou das influências, que eu falei para vocês, no livro, quando duas pessoas encarnadas estão no hospital, nessa época de Covid, e uma está sendo obsidiada e outra foi imediatamente atendida por um espírito, a que foi imediatamente atendida, adivinha o que ela estava fazendo, né? Estava fazendo uma oração. Ela chegou lá e, na verdade, os dois foram identificados como portadores da doença, né? E um orou, o outro se revoltou. Isso é culpa de não sei que do trabalho. Começou a colocar a culpa nos outros, né? E o outro simplesmente parou para orar. E um foi obsidiado, o outro foi atendido. Então a oração nos conecta com um nível superior, né? Um nível mais... Como fala assim, o nosso mentor sempre está tentando falar com a gente, às vezes a vida inteira, mas a gente nunca permite. Em alguns momentos até acontece um afastamento porque ele não consegue influenciar a gente não permite, a gente não entra numa frequência que permita a comunicação dele conosco. Então, e aí na Gênese fala o seguinte: existe uma coisa que é o fluido cósmico universal, que vocês vão ouvir falar muito no Espiritismo. O fluido cósmico universal seria o fluido que forma tudo que é matéria. Porque é Espírito, Deus e o resto todo é matéria. O perispírito, o nosso corpo mais sutil é matéria, todo o resto é matéria. Né? Vários corpos que nós temos são matéria, apesar de a gente não conseguir ver agora como encarnados. Mas existe matéria muito mais sutil, num nível muito mais, vamos dizer, mais sensível aos pensamentos, às emoções. E quando falo do fluido vital é o fluido cósmico universal adequado a um globo, para que lá se crie a vida. E olha que legal na Gênese. Apesar de já contarmos ao nascer com certa quantidade de fluido vital, o nosso corpo precisa ser constantemente suprido desse fluido, em razão da sua constante utilização, principalmente nos processos ligados ao metabolismo. É, contudo, característica dos seres vivos a capacidade de produzir fluido vital
continuamente a partir do fluido cósmico universal, como também a capacidade de absorvê-lo diretamente a partir dos próprios alimentos, como uma possibilidade de absorção do fluido vital é através da transfusão fluídica. Kardec refere-se claramente a essa possibilidade afirmando que o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. É justamente essa propriedade característica do fluido vital, um dos fundamentos em que se baseia o passe. Ou seja, a gente está o tempo todo recebendo o fluido cósmico universal, né, e transformando esse fluido vital. E a qualidade desses fluidos, se a gente entrar, tem um livro que fala só sobre o perispírito, do Josiel. Ele fala dessas qualidades de fluidos e a troca de fluidos. Então nisso é baseado o passe, esse fluido vital. A gente vai transmitir fluido vital, né, o magnetismo, né, mesmerismo, já falava de fluido cósmico universal há muito tempo. Então você vai transmitir esse fluido. E aí a gente está o tempo todo trazendo esse fluido, transformando em fluido vital. E a qualidade desse fluido tem muito a ver com o que a gente pensa, o que a gente sente. Então se a gente ora muito, a nossa qualidade de fluido vai estar melhor. Então por isso que até quando vai ter um trabalho na casa espírita, os trabalhadores, como estamos no mundo de provas e expiações, temos todos os defeitos que as pessoas que estão sendo recebidas têm também. Não tem nada de especial no trabalhador. Mas o que se faz? Cria-se um condicionamento. No começo do dia, você já sabe que você vai trabalhar? Começa com uma leitura mais leve, se alimenta de forma mais adequada, chega mais cedo e faz uma preparação. Aí antes de dar o passe faz outra preparação. E aí só por você estar numa atividade de doação, você já está com uma... né, isso já te condiciona um pouco melhor. Então isso possibilita que a gente doe. E logicamente, se o trabalhador um dia não estiver bem fisicamente, etc., não é aconselhado que trabalhe. E muitas vezes o trabalhador acaba virando atendido, como já aconteceu muitas vezes no Farol. A pessoa chega sem condições. Né? Então a oração cria a condição para que a gente canalize esses fluidos. E aí fala, né, Joana de Ângeles fala nessa questão do Consolador, como Jesus como um psicólogo tão perfeito, porque ele era equilibrado e ao mesmo tempo sensível. Eu falei para vocês uma vez das características se a gente vai para o norte da Europa, que eles falam dos arianos, né, que chegaram, um povo mais frio, né, que eram muito bom de arte, muito inteligentes, tinha a parte das artes muito desenvolvida, mas tinha um certo problema para esse calor que o brasileiro tem, porque existia uma angústia neles, existia uma revolta, porque eles vieram de outro globo, né, numa fase de evolução, existia uma revolta por estar, né, agora no mundo de provas e expiações. Então eles acabavam ficando um pouco mais frios, insensíveis. Por quê? Porque a hora que eles olhavam para dentro gerava muita angústia, muita dor. E olha que legal, e a gente vê, Jesus estava equilibrado, então eles ficavam muito frios às vezes para manter o equilíbrio, mas Jesus não, Jesus continuava equilibrado, mas ao mesmo tempo ele tinha uma sensibilidade enorme para o problema de todos. Ele sabia quem estava doente, ele ajudava, ele estava ali absorvendo todos os problemas de todo mundo e mantinha a postura, né? Não deixava que isso influenciasse o equilíbrio dele. E a gente tem que levar isso como exemplo, né? Imagina, né, alguém chega com um problema para você e às vezes as pessoas querem que você fique também, né, irritado ou fique no mesmo estado que ela está, mas como é que eu vou ajudar alguém, né? Imagina, chega no médico, quebrou o braço, fala, meu Deus, esse aí, né, começa a se desesperar como uma pessoa que já está lá desesperada. Então Jesus conseguia fazer isso, né? Ele percebia, ele tinha sensibilidade, sentia tudo, mas ele se mantinha equilibrado. Isso é muito importante para a mediunidade, né? Então, se a gente imaginar que nossos pensamentos são influenciados o dia inteiro, né, a gente tem que ficar cada dia mais, se conhecer melhor. Porque se você tem um autoconhecimento, você sabe quando um pensamento não é realmente seu, né? Quando ele tem alguma condição. Isso é um benefício enorme, né? Quando a gente tem essa inteligência coletiva, né? Essa troca, pode ser um benefício enorme, mas se a gente não faz uma reforma íntima, não se conhece, pode virar uma perturbação também, né? E aqui, aí fala também o entendimento das responsabilidades e dos compromissos, né? O Espiritismo traz muito, né? É o Consolador, mas ao mesmo tempo, Jesus, né, durante toda a postura dele, ele nunca veio vender, né, um milagre, ele resolver os seus problemas, não. Ele mostrava que só você tinha o poder, porque é uma coisa que são dois passos, né? Às vezes quando a gente se vitimiza, a gente gosta de sentir as pessoas nos acolhendo e tal, mas ao mesmo tempo você perde o controle das coisas, né?
Então, a partir do momento que você é responsável por tudo, e se você mudar, tudo muda, tá certo que parece que vem um peso de cara, mas ao mesmo tempo vem a liberdade, né? Você não precisa ficar esperando a pessoa XYZ reencarnar Jesus, né? Aparecer um Messias de novo para que você seja salvo. Você mesmo pode se salvar, né? E viver o agora. Ó, feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende. Desditoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, posterga a oportunidade, aguardando os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento para resolver-se pelo adquirir o que rejeitara anteriormente. Ou seja, se a gente sabe o que tem que fazer, é agora que a gente faz, né? A gente já passa várias encarnações passando pelos meus problemas, isso é muito comum, tá? Reencarnações, faz um planejamento, vamos resolver esse problema, tal, bota ali mais ou menos um grupo karma ali que vai te fazer cair nesses conflitos que você tem que superar, e a gente cai de novo no mesmo problema. Então é agora, a gente já sabe o que tem que resolver, a gente sabe o que são vícios, aqueles defeitos mais profundos, começar a olhar para isso. E aí fala não negociar com as sombras, permanecer verdadeiro. A gente sabe de tudo isso, o Espiritismo traz de forma muito clara o que Jesus falou na época, né? Que se a gente parasse para prestar atenção a gente poderia chegar na mesma conclusão, mas o Espiritismo explica um pouco mais, deixa mais claro. Eu aprendi, eu entendi, mas aí aparece uma situação na minha vida que, se eu talvez for um pouco egoísta e etc., eu consigo uma posição melhor no trabalho, né? Eu consigo um bem material que eu estava querendo, eu consigo um relacionamento que eu queria, né? Então, e a gente começa a negociar. Sabe quando a gente começa a contar a historinha para a consciência? Ah, mas ele fez aquilo. Ah, mas é só hoje. Mas... Quando a gente começa a contar essas historinhas, quer dizer que tem algo muito errado aí, quer dizer que a gente está traindo a consciência. Então a gente tem que permanecer verdadeiro. A partir do momento que a gente aprendeu, a responsabilidade aumenta. E aí ele fala por último aqui de devotamento e abnegação, tá? Que são as duas palavras, né? A última passagem do Espírito da Verdade diz aqui, ó: tomais, pois, por divisa as duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem em todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito, né? Vocês já devem ter passado por isso já muitas vezes, né? Por exemplo, a gente às vezes faz o trabalho na rua, e às vezes a gente emendava o trabalho no centro. É um dia cansativo, mas é a melhor noite que você dorme, né? É aquela noite que você dorme com a sua consciência extremamente tranquila. Não tem dor física, cansaço físico que te faça ter uma noite ruim. É uma noite muito boa, aquela noite que você trabalha duro para ajudar alguém. Seu corpo está doendo, às vezes você carregou uma pessoa o dia inteiro e foi cansativo e tal, mas a hora que você dorme, a consciência está tranquila, o sono é tranquilo, e como a gente sabe que o espírito se desliga um pouco, muito provavelmente vai ser uma noite muito proveitosa, né, com bons contatos, bons intercâmbios, e a gente vai ser auxiliado. E esse é o capítulo O Cristo Consolador, tá? O livro de Joana de Ângeles é o Evangelho, deixa eu ver, Evangelho Guilherme, deixa eu ver, eu vou passar depois, eu não tenho ele agora aqui, estava na minha mão, mas é o livro da Joana de Ângeles que fala sobre o Evangelho, tá? O Cristo Consolador, Evangelho, alguma coisa assim. Eu passo depois no próximo, porque eu vou começar a usar ele bastante, ele tem bastante paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo, é bem interessante. Eu vou pedir agora para vocês, pessoal, quem não pegou água, pode pegar água. Pedir para vocês se sentarem num lugar aí confortável, tá? Começarem a relaxar seus corpos. Vou pedir para vocês começarem a se sentir, antes de tudo, descruzem braços, descruzem as pernas, fechem os olhos, façam uma respiração bem profunda, traz todo o ar para dentro, mais rápido, e solta ele bem devagar.
Pode fazer umas 3 respirações profundas. Enquanto isso, a cada vez que você respira, você vê que o seu corpo vai ficando mais pesado na cadeira, no sofá. Ele vai relaxando. Você relaxa as pernas. Você relaxa o tronco, os ombros, os braços, o pescoço. Vai relaxando os músculos da face. E agora você entra em oração. Essa oração é bem sincera, onde você agradece pela sua saúde, por ter a oportunidade de estar em casa tranquilo, podendo acompanhar uma live e orar. Agradece com sinceridade. Agradece pela sua família. Agradece até por esses aí que te incomodam, que te dão a oportunidade de refletir, de aprender alguma coisa. Enquanto você vai criando esse sentimento de gratidão, seu mentor espiritual vai indo ao seu encontro. E aplica um passe. Esse passe, ele traz também, além de outras energias mais sutis, esse fluido cósmico universal, esse fluido vital, que vai entrando pelos topos de suas cabeças. Você vai sentindo essa energia descendo. Eu vou pedir para que você sinta um calor aí no topo da sua cabeça. Ele vai tomando conta de todo o seu crânio, seu rosto. Vai até o seu laríngeo. Você vai sentindo ali na garganta. Parece que pulsando ali no meio da sua garganta. Esse é o seu chakra laríngeo. Vai descendo. E agora você vai sentindo um refrigério no cardíaco, que às vezes é afetado por algum mau sentimento que a gente tem durante o dia, algum estresse, raiva, uma ansiosidade. E agora você vai sentindo um refrigério, porque a única preocupação agora é receber espaço, é estar aqui. E esse refrigério, ele reforça o seu agradecimento. Enquanto isso, eu vou pedir que junto dessa oração, você mentalize aí alguma pessoa ou alguma situação que traz o amor de forma muito clara na sua vida. Qual que é o seu exemplo de amor? É uma mãe, é um pai, é um filho? E você vai sentindo aí na altura do cardíaco esse amor, que ele vai começar a se expandir. Essa energia vai descendo, tomando conta do seu sistema gástrico, seu chakra básico, suas conexões com o mundo, sua saúde vai sendo refeita, seu chakra esplênico, fazendo circular essa energia ali no baço. Todo o seu corpo vai sendo tomado por essa energia, vão se desfazendo esses maus sentimentos, vai se ampliando esse amor aí no seu cardíaco, sente ele se ampliando, e você vai vendo que conforme o seu cardíaco se expande, parece que seus pensamentos também vão melhorando, porque existe uma conexão tanto do mental com o emocional, quanto do emocional com o mental. E você vai permitindo que essas energias se expandam. Enquanto isso, a gente vai tomando conta da sua casa. Luz solar vai entrando, limpando formas, miasmas, pensamentos, tomando conta de toda a sua casa. Quarto, cozinha, banheiros, despensas. A gente vai plasmando aí
sobre seus pés, uma plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais da casa sobem em aço em 1, 2, 3. Uma cúpula de aço fechando essa residência com toda a segurança em 1, 2, 3. Água crística nas portas, janelas. O evangelho vai ficando ali aberto. Se algum irmãozinho estivesse aí, a gente vai pedindo para que a equipe espiritual, se possível, e se for o momento, vai encaminhando esses irmãozinhos para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Nós aqui vamos agradecendo por esse passe e vamos expandindo essas energias, esse amor que vai sendo expandido na velocidade do pensamento por todo o nosso bairro, por toda a nossa cidade. Vamos nos unindo com outros focos de luz, tomando conta desse país, tomando conta desse continente. Vamos chegando até outros continentes. Quando a gente vê o globo está tomado, que a gente vai mentalizar como sempre, e agora vai ser uma luz branca, iluminando todo o planeta, todo o globo. Se você vê algum ponto escuro, fortalece essa luz lá, mentaliza. Nós vamos aproveitando a elevação e, como sempre, cumprimentando nosso Pai Jesus, nossa Mãe Maria, pedindo para que eles nos acompanhem nesse momento de vibração, que vai começar em especial para que essa vacina seja distribuída, para que se desembarace, a gente vai vibrar muito amor, para que se desembarace qualquer tipo de sentimento de egoísmo, interesse político, financeiro, e para que essa perspectiva que o Espiritismo traz, de caridade, de continuação da vida, entre no coração desses que são responsáveis, e essa distribuição aconteça o mais rápido possível. Vamos vibrando por todos os reinos, vegetal, mineral, animal, eles que sustentam a vida nesse planeta. Vamos vibrando por todos os países, em especial os com dificuldade, vibrando pelos governantes desses países, para que tomem as melhores decisões nesse momento, pensando no bem da coletividade. Vibramos por todos que se encontram em leitos de hospitais, como sempre, em especial para aqueles que precisam de um leito e não têm. Vibramos pelas equipes médicas, encarnadas e desencarnadas. Vibramos por todos esses que prestam serviços como limpeza, segurança, que nunca param. Todos esses essenciais. Vibramos pelos que estão em dificuldade financeira, emocional. Vibramos por todas as instituições e pedimos espaço para vibrarmos em especial pelo Farol de Ismael, essa instituição que nos acolhe, vibrar por seus trabalhadores, por seus atendidos, vibrarmos por nós mesmos aqui nessa live. Vamos fazer uma vibração especial por Carlos Eduardo de Castro Santana, está lá na Alemanha. Aparecida da Silva Altida, Renata Hatsuko Silva Altida, Alexandre Utida Cortez, Luiz Antônio Silva Almeida, Joana Dark Silva Almeida, Roberta Atsui Utida Cortez,
Muita força para todos vocês. Com certeza vocês vão vencer essa doença. Muita fé, resignação. Vamos vibrando por Maria Tereza Soriguete, que está lá no quarto 251 do Hospital Vivale, se recuperando também da mesma situação. Vamos vibrando pela Maria Aparecida Saldanha, lá da rua Lamartine Maia Silva Torres, 177, bloco 1, apartamento 42. Vamos vibrando também pela Bárbara Júlia Palombo, pelo Eduardo Saul, Estrada Santa Isabel, Arujá. Que cada um de vocês receba nossas melhores vibrações, nossas melhores energias. Que todos aqui permaneçam com um pensamento elevado até a sua hora de, quem sabe, sair do corpo durante a noite. Que seja uma noite tranquila. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus. Pessoal, obrigado pela atenção, pela paciência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.